Atendendo aos pedidos dos nossos inscritos, o vídeo de hoje dá início a uma série de 3 vídeos onde eu apresento para você os conteúdos mais cobrados no vestibular da Universidade Estadual de Londrina. Porém, se essa é a sua primeira vez aqui e você tem interesse em continuar recebendo mais vídeos como este, voltados para o vestibular da UEL, não deixe de fazer a sua inscrição e já dar um like no joinha. Assim o YouTube entende que você gosta do conteúdo que é apresentado para você nesse canal e direciona outros vídeos sobre essa temática para você. Então o vídeo de hoje dá início então a essa série, certo? De 3 vídeos, onde eu vou elencar para você que nos assiste quais são aqueles conteúdos mais cobrados no vestibular da Universidade Estadual de Londrina, com base na opinião de professores que já há muito tempo trabalham com o vestibular da UEL, orientando alunos e estudantes do Brasil inteiro para o vestibular da Universidade Estadual de Londrina. Então a gente vai estar falando aqui realmente de alguns conteúdos que são muito importantes, que você se dedique um pouco mais, porque eles apresentam uma certa recorrência. O que eu quero dizer quando os conteúdos apresentam uma certa recorrência? São conteúdos que aparecem com frequência, certo? São conteúdos que sempre estão lá e uma questão ou outra, diretamente ou indiretamente, eles estão sendo contemplados nas provas da UEL de alguma maneira. E mesmo nessa edição, que vai ser realizada no dia 6 de março de 2022, ainda em formato especial, em virtude dos protocolos de segurança envolvidos ali nessa pandemia da Covid-19, é possível que esses conteúdos apareçam mais uma vez na prova da UEL e você então, tendo esses conteúdos em mente, você pode estudá-los com um pouco mais de tranquilidade e realizar as questões com um pouco mais de segurança, certo? Então esse vídeo não tem a pretensão de ser um vídeo onde eu aprofundo esses conteúdos e nem mesmo desenvolvo esses conteúdos. Então eu apenas solicitei para os professores que eles me elencassem quais são os conteúdos que eles achavam relevantes e eu vou disponibilizar esses conteúdos para que vocês, a partir desses conteúdos, possam então nortear e direcionar os seus estudos a fim de que tenham ali uma otimização do tempo de estudo e estudem aquilo que realmente é relevante para a prova da UEL, certo? Então a disciplina de artes, eu vou acompanhando aqui no papel para não errar, mas eu vou também disponibilizar as informações na descrição do vídeo. A primeira informação referente à disciplina de artes. Foram me apresentados aqui os seguintes conteúdos: arte na pré-história, tanto o período paleolítico quanto a arte desenvolvida no período neolítico. Uma outra disciplina da arte que é muito relevante também, uma disciplina de arte engajada, a parte da arte engajada. O que seria a arte engajada? E cara, eu lembro que quando eu fiz o vestibular da UEL em 2019 para Direito, eu lembro de ter visto questão sobre arte engajada. Eu não sabia que chamava arte engajada na época, e a UEL costuma cobrar muito arte engajada, realmente. Quando eu fiz em 2009 para História, eu lembro de questão sobre arte engajada, e quando eu fiz em 2019, 10 anos depois, eu lembro de questão de arte engajada também. Então, estude arte engajada. O que é arte engajada? São práticas artísticas de caráter interventivo. São aquelas obras de arte que você encontra em determinados locais e que elas não são simplesmente obras de arte que você visualiza e fala, mas elas suscitam reflexões, elas problematizam determinadas questões, então são obras que realmente estão lá para engajar um determinado despertar de consciência sobre algo, sobre alguma coisa, enfim. Então arte engajada é um assunto que você deve levar a sério mesmo. Então além da pré-história e arte engajada, a chamada arte moderna e duas das suas grandes vanguardas, o cubismo e o impressionismo, e também um formato artístico que é a obra de arte de instalação, que é uma obra de arte que faz com que o espectador deixe de ser um mero espectador e torne-se um sujeito ativo, juntamente com a intervenção artística ali. Então, na disciplina de artes, era isso. É arte na pré-história, paleolítico, neolítico, a chamada arte engajada, arte moderna, as duas vanguardas, o cubismo e o impressionismo, e também o formato de instalação, beleza? Lembrando apenas que eu vou disponibilizar todas essas informações na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso a essas informações com mais facilidade. Na disciplina de sociologia, nós temos ali os autores clássicos, que são aqueles 3, o Marx, o Weber e o Durkheim. Então você precisa estudar as principais características, as principais ideias de cada um desses autores, certo? As chamadas teorias gerais, e ir além. Isso é um ponto importante. Você precisa ir além das teorias principais desses autores para trabalhar as linhas temáticas que a UEL costuma cobrar também no seu vestibular. O que seria a linha temática? Assuntos que cada um desses autores pensaram, discutiram e refletiram, e cada um deles tem a sua própria concepção e a sua própria ideia sobre esses assuntos. Então, além de trabalhar e estudar as principais ideias do Marx, do Weber e do Durkheim, você precisa entender também como eles dialogam com as linhas temáticas, que são estratificação social, o trabalho e as relações sociais. E você não pode deixar também de trabalhar os principais autores da sociologia brasileira e também as suas respectivas linhas temáticas. Mas Marx, Weber e Durkheim é garantidaço que eles vão aparecer na sua prova de uma forma ou de outra. Em filosofia, quais os conteúdos que me foram disponibilizados e que são importantes
que vocês deem uma atenção especial. O nascimento da filosofia, depois aquela filosofia clássica que se desenvolve na chamada Grécia Antiga, onde nós temos ali o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Você depois vai trabalhar a questão da epistemologia, sobretudo com os filósofos modernos, como René Descartes, Kant, Bacon e o Hume, e os pensadores da escola de Frankfurt. E com relação à política na filosofia, primeiro, trabalhe a política a partir da perspectiva de Maquiavel, um assunto clássico e muito relevante. Então, como Maquiavel entende e compreende as questões políticas, e também a política a partir daqueles três contratualistas, certo? O Hobbes, o Locke e o Rousseau. Então, esses são os conteúdos mais relevantes na área da filosofia. Em geografia, também foram me passados alguns conteúdos aqui, e tem um que é sucesso, que você precisa estudar, porque das últimas 9 provas da UEL, esse conteúdo apareceu em 8 provas. Então, há uma chance muito grande dele estar contemplado nessa edição do dia 6 de março de 2022. Veremos. Então, geografia agrária, certo? As questões relacionadas à produção agrária, à distribuição da produção, os impactos dessa produção agrícola para o meio ambiente, e não só para o meio ambiente, mas também com relação às questões sociais. Geografia econômica, também um assunto que aparece com muita recorrência nas questões de geografia. Globalização, modelos econômicos, capitalismo, socialismo. Geografia da população, então indicadores sociais, dinâmica populacional, e aí aquele conteúdo chave, que das últimas 9 provas eles apareceram em 8, que é a geografia física, destaque especial para climatologia, tipos de clima, inversão climática, vegetação, hidrografia, relevo, enfim, conteúdos então relacionados à climatologia, e também destaque especial para um conteúdo que tem aparecido com muita frequência na prova da UEL, apareceu na edição anterior, que é a questão da formação do território do Paraná. A UEL tem contemplado cada vez mais a história regional, a história do Paraná, e questões interdisciplinares que dialogam ali com a geografia e com a história. E também com relação às doenças. Há um destaque especial, sobretudo por conta da pandemia, é com relação às doenças, a relação entre a globalização e a transmissão das doenças. Então vale a pena sempre dar um destaquezinho especial para os conteúdos que contemplem essa questão de doenças, vírus, enfim, todos esses conteúdos que vão dialogar com doenças de alguma maneira ou de outra. Então, por exemplo, a conquista da América pelos europeus, certo? A revolta da vacina, a peste negra, todos esses conteúdos que dialogam com doenças, seria legal que você desse uma valorizada um pouco mais nos seus estudos. E a história? Eu mesmo escolhi os conteúdos de história. E eu fiz uma observação, que essa prova da UEL anterior, a de 2021, ela contemplou a história geral. Inclusive, deixa eu encontrar aqui quais foram as questões que eu já passo para vocês agora. Nós tivemos então uma questão sobre iluminismo, uma questão sobre antiguidade clássica, certo? Cobrou-se aquele conteúdo tradicional mesmo, da Grécia Antiga, Guerra Fria, falando sobre o Muro de Berlim, uma questão sobre a formação e a constituição dos Estados Nacionais, e essa questão sobre a história do Paraná. Vejam que das 1, 2, 3, 4, 5 questões de história, 4 questões foram relacionadas à história geral. Então seria legal se vocês dessem uma atenção a mais na disciplina de história, as questões ou os conteúdos, melhor, referentes à história do Brasil. Talvez para dar uma equilibrada, ela contemple ali os principais conteúdos de história do Brasil. Afinal de contas, para dar uma compensada ali. Quais são os principais conteúdos cobrados em história do Brasil? República Velha, certo? Aquele período que compreende a proclamação da República até 1930, sobretudo os aspectos sociais da República Velha, e aí um destaque para a chamada Revolta da Vacina. A Era Vargas, que vai de 1930 a 1945 também. A UEL costuma sempre contemplar muito a Era Vargas, afinal de contas é um período muito extenso e que a gente tem muitas contribuições relevantes para a história. A ditadura militar de 64 a 85, também um assunto bastante interessante. E aí ao longo da história do Brasil, até 1888, questões relacionadas à escravidão. Então esses os conteúdos que eu selecionaria para que vocês dessem uma olhada com um pouco mais de carinho. Então, basicamente, o vídeo de hoje era isso, apenas elencar para vocês quais foram os conteúdos compilados por mim e que eu recebi graças à ajuda desses professores, e que aí, a partir desses conteúdos, que vocês podem encontrar na descrição do vídeo, vocês podem ir orientando o estudo de vocês e dando um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção para esses conteúdos. Afinal de contas, estamos falando aqui de professores que já trabalham com vestibular há muito tempo e que já têm uma certa
certa familiaridade, já estão habituados com o que a UEL costuma ou não cobrar. Beleza? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa e tenha recebido alguma informação nova no vídeo de hoje. Caso você tenha gostado do conteúdo, a gente tem vários vídeos voltados para o vestibular da Universidade Estadual de Londrina e que se você não quiser perder nenhum dos nossos conteúdos, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber a notificação. Assim, quando um novo vídeo for postado aqui no canal, o YouTube já mostra para você que esse vídeo foi disponibilizado e você acaba assistindo ele logo de imediato e aí ele não se perde aí na sua plataforma. Então espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários quais são os palpites de vocês com relação ao tema da prova da UEL desse ano de 2022. Existe uma expectativa muito grande se o tema da prova vai estar relacionado à pandemia da Covid-19 ou não. Afinal de contas, é um acontecimento muito relevante e é difícil, né, a UEL ignorar esse tema. Seja na proposta de redação, seja na temática da prova ou em algumas das questões, há uma chance muito grande, né, da UEL contemplar de alguma forma. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito e nos vemos na próxima, na semana que vem. Até logo mais. Fui!